Então, vamos que vamos para mais uma mentoria aqui, então. Tá todo mundo me ouvindo? Novamente, conferindo aí tudo certinho? Beleza, então. Então, o meu stop foi por causa disso, tá? Hoje no 8P, eu chutei o pivô, tá? Cara, eu tava falando, cara, eu tenho que seguir o pivô do gráfico de range, sempre, tá? Ou, no caso do Renko, que a gente utilizava no índice, o 25R, ou no dólar o 8R, tá? Só que eu tirei o Renko. Por quê? Porque eu estava com o Renko aqui, tá? Isso aqui eu mudei hoje de tarde, tá? Então fica tranquilo que eu já vou explicar por que eu botei o 15 range, tá? E para índice é 35 range na trend. Eu vou fazer alguns testes essa semana e aí eu vou validar e falo para os senhores se está melhor do que deixar no Renko ela. Nos dois está certo, desde que você identifique o momento certo de entrar na operação. Se está validado pela trend, ok. Tá? A trend é o quê? É o conjunto desses indicadores aqui. Mas fecha aqui, que não é o foco agora. Quero falar da minha operação de hoje. Então, eu defini, olhei para o 8P e falei, cara, isso aqui é o pivô. E aí eu peguei e fiz o meu ponto de compra aqui. Tá? Então, eu vi o preço descer e quando ele desce com essa barrinha aqui ó, do 15 range. Tá? Nesse ponto, quando ela fecha, eu saio fora aqui assim, tá? O meu stop estava aqui. Então, eu saí com a metade do meu stop. E depois eu recupero, entendeu? Então, muitas das vezes vai aparecer as barras aqui, ó, você fez a entrada errada, tá? Então, já serve para todo mundo. Fez uma entrada errada, etc. E você vê uma barra dessa na sua cara, não fica comendo moscas, já sai. Eu saí aqui com 4 pontos, exatamente com 4 pontos, tá? De stop. Logo em seguida, eu fiz a minha análise certa e eu peguei aqui, ó, pelo 20 range, e vocês vão ver eu bastante fazer isso aí, tá? 20 range e rejeição nesses dois caras, tá? Rejeição. Depois no índice eu vou mostrar o trade de rejeição que teve ali antes, cara, que foi louco, né? Foi muito doido. Eu saí na VWAP, mas o troço derreteu tanto, cara, que eu fiquei com aquela dor, né? No coração, mas enfim. Aqui deu dois trades nessa região. Quando rompe o pivô aqui, quando rompe o pivô nesse momento aqui, a gente é 9 e pouca, tá? 10 e pouca, não lembro. Deixa eu pegar aqui com a ferramenta. Exatamente aqui, ó. 10 e 23. 10 e 23 aqui na trend, ó. Era 10 e 33, tá? Tava tudo bonito, tudo alinhado nesse ponto, tá? Então, se fosse pegar pelo 15 range, tá? 15 range na trend. Mas, colocando o 8R, também estaria bonito. Olha só, 10 e 33 da mesma forma, tá? 10 e 33 foi a operação aqui, ó. Aqui. Ele já vira para as 11 e pouca, né? Então ele ficou meio travado nessa região, que foi essa trava toda que deu aqui, ó. Aqui embaixo, pelo 6P, quem usa um gráfico menor, tá? Eu não recomendo operar um gráfico menor de 6P, tá, gente? Então, aqui no 6P eu peguei um trade, exatamente aqui. Ele vai, ele me tira, daí eu pego outro trade, ele vai, e nesse box aqui ele desceu, me tirou, eu botei pro 0 a 0 aqui minha operação, quando ele sobe, pagou minha parcial, eu já vim pro 0 a 0 direto, porque eu não queria finalizar o meu dia no loss, então eu salvei o meu dia no 0 a 0. Tá claro, tem as taxas, mas aí ele só veio, me tirou e foi. E não foi só para mim também, eu acho que foi pro Tarcísio que aconteceu a mesma coisa. E aí ele foi, e ele andou, tá? Então, daí depois disso aqui, quem quis fazer essa operação saiu aqui, ó, meio de box, né? Lembra que eu falo? Stop aqui, pegou uma parcial e puxou para o zero, ou ponto de cobertura saindo 0 a 0. Depois daqui, aqui não era, tá? Era contra esse, até, eu sempre falo, né, cara? Esse aqui, ó, ele veio testar esse fundo. Se você não tem esse indicador aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz, mas eu acho que o Léo até criou um ali que fica tudo automático, tá? Então, ele vem e faz um padrão de 3. E aqui eu anotei, cara, era uma baita de uma operação. Vamos confirmar, meio de 14 na trend aqui, meio de 14. Era mais ou menos, olha lá, ó, meio de 14. Meio de 14. Era por aqui, ó, tá? Olha só o cenário da trend, gente. Tudo comprador, entende? Então, cara, por que que eu não vou fazer esse trade aqui? Entendeu? Então foram esses os trades que eu anotei. Depois lá pra cima, cara, eu não oriento mais operar, tá? Aí é loucura demais. O dólar não é comum o dólar fazer isso aqui, tá? Então o dólar foi isso hoje. Então quem fez o pivô certinho aqui não tomou esse stop bobo aqui que eu tomei. Eu hoje estaria no positivo,
Pena que eu ratei no pivô. Então até eu erro, claro, a gente erra. Mas quando a gente erra e toma uma atitude logo. Quando percebeu que deu, que você errou, cara, tem que tomar uma atitude rápido, né? Pegar e zerar, enfim, e não aceitar esses stops. Não aceita o seu erro. Pega e já sai fora melhor, e porque depois você consegue recuperar mais rapidamente, tá? Então isso aí é um pouco mais de experiência passando para vocês aí, tá? Então, no índice, se você quiser, pode deixar o 8R, ele é muito bom, tá? Muito bom, tanto é que olha só aqui, tá? Então, agora falando um pouquinho de trend, tá? Ou 15 range, olha só que legal. 15 range também ele se comporta bem. O 20 range eu testei, eu fiquei validando algumas operações no dólar aqui, eu vi que o 15 ele é melhor. Ele antecipa, né? No caso, é um gráfico um pouco mais rápido do que o 20 range. Então, basicamente, se eu estou olhando a trend aqui, eu posso operar aqui tranquilamente, tá? Nesses outros gráficos também, pegando os outros dois gráficos aqui da direita, você só vai olhar para cá, cara. Ó, pega a vibe, tá? Você só vai olhar para cá, esses outros dois gráficos, ou sei lá, os gráficos que você gosta de bater o seu ponto de compra, ponto de venda, depois que você validou a sua leitura da trend, depois que rompeu um pivô aqui, seja de alta ou seja um pivô de baixa, tá? Óbvio. Fez o sintoma, tá tendo um momento de venda ou de compra, vai para os gráficos operacionais, digamos assim, e opera. Posso operar, Cris, nos gráficos menores? Claro que pode. Gráfico menor não, nos gráficos de range, até pode. Eu não curto muito operar em gráfico de range. Eu gosto mais de pegar, de fato, aí as rejeições, os rompimentos de pivô e tal. Mas olha só, aqui ele vem, faz um padrãozinho de 3, porém fora da nuvem, né? Fora da nuvem não, fora dessa banda de Bollinger aqui. Daí agora o seguinte, ele vem e deixa esse pavio aqui, que é um candlezinho legal. Você poderia ter feito seu ponto de compra no meio do box e um stopzinho curto aqui atrás. E aí ele andou. Nesse ponto aqui era 11,55 por aí. 11,55 era mais ou menos aqui, ó, gente, ó. Nesse ponto da trend. Olha só que perfeição isso aqui, cara. Tá? É esse o cenário que eu quero que vocês operem. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Tem algumas pessoas me chamando aqui no chat. Eu vou responder depois, cara. Nenhuma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos aí então pro índice. O índice foi palhaçada, né? Oi? Ô, Roberto. Bom? Uhum. É o Empower. Uhum. É o Empower. Eu coloquei ele, tá? Não, não, não tá lá. Não tá lá. Eu posso fazer uma nova versão da tela e botar lá, tá? Uhum. É, uhum. Só revisando aqui, na verdade que tu vai adicionar é só o ADX, né? Insere aqui, na própria trend tu digita o ADX. E daí tu coloca ele aqui, aqui embaixo junto, ou enfim, qualquer lugar aqui ele vai aparecer. Daí o ADX, que é essa linha mais grossa aqui e branca, vai colocar aqui parâmetros de 7 e 7. E aí a linha fica branca e a espessura 3. Daí tu vai colocar uma média de 21 e uma de 9. Todas elas são ponderadas, uma de 21 e uma de 9, ponderada. No ADX tu vai colocar Holy Momentum. E daí tu vai nas propriedades dela e manda ela aqui embaixo, colorir indicador e o fundo parcial. E daí realmente ele pega bem o momentum, tá? Muito legal. E daí na média de 9 tu coloca o MACD, o Holy MACD, e na média de baixo tu coloca, que é a 21,
ponderada, a Holy Force. É bem barbadão de fazer. E daí aqui a linha de 25 que é a do ADX igual lá de baixo lá. Tu vê quase que o movimento ele é parecido, só que esse cara aqui ele é muito bom para pegar algumas divergências. Bem legal mesmo. Uhum, valeu. Então, cara, o índice, hein? Esse índice, ele veio aqui, ó. Ele veio aqui e aqui eu tinha antes aqui, ó, aqui atrás, ó, vou fazer certinho. Esse pavio aqui, eu tinha feito a minha zona de rejeição assim, tá? Ó, para vocês, eu vou falar, eu tomo stop também, tá? E aí eu vi que não tinha muita força na compra. E eu coloquei minha ordem aqui no meio da linha branquinha, que eu já mostrei para vocês como é que faz isso na aula ao vivo passada, tá? E eu botei o pavio, é sempre o pavio ou rejeição, tá? E aí eu botei minha ordem de venda aqui, ele até oscilou para baixo, foi e veio aqui e me deu um stop de 65 pontos. Cara, não matou ninguém, tá? 65 pontos. Daí o que aconteceu? Eu olhei lá no 40 range, ele faz esse padrão aqui, cara. Daí eu pego imediatamente, já reposiciono a minha região de rejeição, porque se volta ali, eu faço um outro trade. Só que, cara, foi tão bom essa rejeição, eu olhei na trend, cara, o negócio estava com tanta divergência que eu peguei e vendi aqui. Eu vendi aqui e zerei na VWAP. O meu stop estava aqui atrás, não era um gerenciamento muito bom, só que ele estava em plena formação aqui, eu já puxei para o 0 a 0. Quem estava na live hoje viu. E aí eu peguei e saí fora aqui. Ou seja, o stopzinho que eu peguei aqui, eu ainda peguei, recuperei na metade dessa barra e ainda ganhei, tá? É um trade de rejeição? É. Só que não pode ter volume. A trend não pode, essa carinha aqui, ó, não pode estar em nenhum dos indicadores falando compra para fazer esse tipo de trade. Eu prefiro ainda que o preço viesse na VWAP, voltasse lá de novo e lá desse um trade, fazendo um topinho mais baixo, deixando uma sombrinha aqui, pegando aqui na linha que é algo de costume, o dólar. Quem viu o dólar na sexta sabe como é que faz esse trade aí, tá? E aí ele bate ali e ele vai. É muito louco esse trade. Só que não pode ter nesse ponto aqui, ó, 11,38. Vamos lá, 11,38 aqui na trend. 11,38. Não tinha compra? Se fosse ver. Tinha um pouquinho de divergência, né? Até tinha aqui ó, uma agressãozinha. É por isso que a minha leitura até falhou aqui. Só que 65 pontos não mata, tá? Então, o que, que acabou acontecendo? Quando pegou essa divergência aqui, foi bem aqui, ó, 11,30, 11,50 quando abriu a próxima barra. 11,50, vamos lá, já tinha divergência de compra de novo, cara. Compra de novo. E daí entrou aqui, ó, aqui embaixo no ADX. Claro que daí a gente pode colocar lá no 25R para pegar isso aí certinho. Vamos lá. 11,38. 11,38 por aqui. Ó, na verdade, eu nem tava com a trend do 35, tá? Eu tava com essa aqui. Não tinha compra, não tinha nenhum momento tinha compra aqui, ó, tá vendo? MACD pra baixo e tal, daí eu arrisquei minha venda ali, deu errado. Stopzinho bem curtinho. Mas como eu tava confiante nessa venda aqui, eu até fiz a venda lá na live lá e foi. Só que olha só quanto que caiu. 750 pontos. Eu poderia ter segurado? Poderia, só que eu já tava com fome, louco pra ir embora e não segurei a operação. Depois disso, ele vem aqui. Agora a gente tem que validar. Meio-dia e 21. O que que aconteceu meio-dia e 21? Tem que ir lá na trend e validar. Meio-dia e 28. Poderia ter feito um trade de rompimento? Poderia, tá? Aqui, ó, a gente não tem o cenário para a direita. A gente não tem esse cenário. Esquece esse cenário aqui. A gente não tem mais esse cenário ainda. Não tem, a gente tem isso aqui, ó. A gente não tem, vamos até botar certinho. Que é mais ou menos aqui, ó. 11,38. Basicamente esse cenário que nós tínhamos. Tá bonito para vender? Não tá perfeito, mas não tem também compra. Não tem compra, ó, tá vendo? Ó os buracos aqui. Não tava muito perfeito ainda, tá? Esse trade eu não peguei, por isso que eu tô analisando com vocês. Alguém pegou esses trades, fez alguma coisa de manhã, depois de tarde ali, meio-dia e pouca? Eu não fiz nada, cara. Confesso pra vocês que eu não fiz trade aqui.
Aqui eu já tinha saído do mercado. Daí aqui, quais são as outras opções de compra, de venda? Pegar pelo 16p, entradinha no meio do box, top de 150 pontos, alvo 300 pontos, né? É a última parcial minha, tá? Depois disso, lateralizou. Não foi mais legal aqui no 16p. Lá no 25p, daí é opcional, né? Tem gente que gosta de um gráfico maior, como eu, e outros que gostam de um gráfico menor. Poderia ter pego uma operação aqui, mais 300 pontos. Aqui de novo, perto dessa mínima aqui, cara, tá? E o gráfico menor já estava te falando de aqui, ó, uma baderna. Então nem esse outro aqui eu pegaria, tá? Esses aqui, tá? Esse aqui e talvez esse aqui eu pegaria. Tudo depende do momento. Aqui estava bonito já. Nesse trade aqui, ó, 14 horas. Vamos ver 14 horas. 14 horas era aqui, tava pra cima, tudo bonito. Só o day menos lá embaixo que não tava. E nem a Holy Force entrou. Então hoje foi um dia bem estranho na trend. Quem já tá operando há mais tempo sabe que hoje foi bem estranho na trend, cara. Porque normalmente a trend ela sincroniza. Ela sincroniza legal. Hoje ela tava meio divergente, até aqui próprio no... O que eu mais achei estranho na trend hoje foi esse indicador aqui de a balança do poder, né? Ficou bem estranhinha. Tinha aqui, ó, nesse momento aqui, tinha às 9 horas, tinha bastante agressão de venda, só que ele não estava caindo, até o contrário, né? Ele estava subindo. Estranho, muito estranho. Então, tem que ter cuidado nesses dias, cara, quando ela tá bem estranha assim, dessa forma. Alguém quer fazer alguma observação? Tem alguma dúvida? Não? Sim, não? Querem botar um replayzinho de mercado, alguma coisa do tipo? Querem revisar alguma outra coisa? Não? Oi? Uhum, hum, uhum, uhum. Papum, papum. Uhum. Mas em qual tempo que tu falou, em qual ativo que tu fala daí, botar os 5 ou 6R para identificar isso? Porque eu não, tá no dólar, beleza, mas no índice é um tempo, 15R é bom, tá? Ele dá menos ruído e tal, né? Mas aqui ele ainda dá, ó, ainda dá. Uhum. Não, e o dólar sem comentários, né? Depois daquele rompimento de pivô, ele só andou pra cima, não tem, né? Teve duas referências de compra boa ali embaixo.
Então, o 20R é um gráfico bom se você não gosta de operar os ranges, né? Eu gosto dos ranges porque, cara, sensacional nessa questão do rompimento. Uhum. Eu gosto muito, eu gosto muito dele. Isso, daí é perfil, né? Daí é o teu perfil, né? Eu detesto gráfico menor, cara. O 16p eu só opero se realmente teve o rompimento de pivô aqui, nesse caso, ó. Ó, rompeu o pivô. Rompeu. Eita, tá preto. Tá preta a coisa. Aqui, rompeu o pivô. Aqui, rompeu. Aqui, rompeu. Daí eu venho pro 16 e lá tem um padrão de 3. Eu ainda não decidi se eu entro na operação ou não. E aí eu vejo um padrão de 3 aqui, cara. Aí eu posso pegar uma venda aqui com o stop aqui atrás dessa aqui, entende? E daí eu tenho um gerenciamento maravilhoso. Os meus gráficos operacional é o de do 16p. Não, dá 130 pontos. Se tu botar o técnico é 180. 180, 170, ó. Não é, não é. Se tu já operou gráfico candlestick, sabe que isso aqui não é. A galera normalmente aí tá com um renko também. A galera normalmente aceita 220 pontos. Gráfico de candlestick eu já nem sei quanto que é a média de ponto, mas é acima de 250. É o gráfico de dólar, cara, o 9p ele é muito bom também, tá? Então, é aquela questão, tem as opções de gráfico? Tem. Qual você vai operar? Qual que você se adapta, entendeu? A técnica, romper o pivô e tem volume, vai ter. Agora, em qual você vai escolher, aí, na verdade, isso aqui é a banda de Bollinger, não é nem a nuvem, né? É a Holy Bands, tá? Quer compartilhar tua tela aí? Vai lá no módulo direto ao ponto. Lá, hum. Lá no módulo direto ao ponto, lá tu vai conseguir tirar tuas dúvidas. Ó, aqui ó, no dólar fazendo uma divergência já, ó. Aqui em cima, ponto de saída do dólar, ó. Claro que, né? Ó, que esticou esse bicho. Duvido que alguém carregou até aqui em cima, né? Enfim, ó, fazendo topo duplo e lá divergência, caindo agressão, caindo aqui, ó. Se continuasse o dia aqui fosse umas 2 horas da tarde, teria trade na venda aqui, em divergência. Só que isso aqui é um papo para um outro momento. Daí por exemplo, aqui, ó. Daí eu vou deletar todos os desenhos daqui e nós vamos fazer. ah, Oi, acho que alguém tinha chamado, mas enfim, vamos lá. Siga lá a barca. Olha só. O gráfico de 20, eu gosto de fazer esse estudo aqui, ó. Ó, teve rejeição aqui, então eu já venho aqui em cima, já boto aqui. Eu, teoricamente, eu não sei onde é que vai estar o pivô do dia, tá? Não tem o pivô do dia, não. O caixote. Assim, só de olhar dessa forma. Por quê? Porque ele simplesmente subiu, só subiu, não tem um fundo. Tem aqui embaixo, se você quiser fazer, né? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Preenchimento, amarelo. Aplico, ok. Eu sei que aqui tem uma rejeição e tem divergência nesse ponto, tá? Agora, aqui embaixo, como é que eu vou confirmar qual que é o topo, qual que é o fundo para me botar o meu caixote? Aí eu uso 20K. Só que, cara, sério mesmo, não tem. Olha só, 40 e poucos pontos. Se eu pegar meu caixote e usar essa última barra aqui, fluxo, é um baita de um caixote, né? Agora eu vou lá pro 20N. Até que não, porque ele bate bem na. Ele dá bem certinho, viu só? Ele é bem, bem. Até
Foi bem certeiro, foi o último fundo e o último topo. Só que, cara, se ele vir aqui amanhã e ele abrir nessa forma aqui, eita, ferramenta aqui. Dessa forma assim, tá aqui o meu caixote daí. Daí eu diminuo ele, entendeu? E daí, comprado para cima, vendido para baixo. Beleza? Por enquanto eu vou deixar assim. E aí o que que eu posso fazer aqui? Ver se tem alguma rejeição na parte inferior aqui. Aí eu abro com o de range e vejo aqui, ó. Aqui eu tenho uma sombrinha. Eu pego e coloco lá. É quase sempre dá certinho aqui com o fundo e com o topo. Basicamente é isso que eu faria. Só que, cara, eu já antecipo, é muito alto esse range aqui no dólar. Só que é o que eu tenho para mim por enquanto. Beleza? É, parecido. Uhum, sim. É. Rejeição e impulsão, nesse caso aqui, ó. Aqui travou, travou, travou e bum. Qual foi que fez o bum? Foi esse cara aqui. Só que o que eu marco é a sombra. Eu não marco o box inteiro, né? Eu só marco a sombra. E lá em cima, por que que eu marquei lá? Porque no gráfico maior ele dá a rejeição. Aqui, ó. Aí eu fiz o estudo agora com vocês, cara. Eu fiz o estudo agora com vocês, cara. Opa, pode falar. Oi. O quê? O... A marcação aqui? Uhum, uhum. Os caras sempre tem uma coisinha guardada, né? É, cara, verdade. Ó, se eu pegar aqui, ó, e olhar bem aqui pro 20 range, olha aqui o pavio que eu tenho aqui. Que foi bem o que fez o rompimento. Se eu quisesse, eu poderia ser um pouco mais agressivo e fazer nele aqui, entende? A gente vai testar isso aqui para amanhã. Eu vou fazer um Ctrl Z aqui, eu vou copiar Ctrl C. Eu vou testar esse bagulho aqui. O gráfico de range te fala isso, cara. Ele é muito bom para isso, entendeu? Opa, ó. E aí o dólar para isso, tá? Eu acredito que seja isso aí. Claro que assim, ó, o que eu acredito no dólar não vai ser todo esse range aí, tá? Óbvio, se ele já descer aqui, desce aqui e faz uma sujeira no preço, pá, pum, cara, daí é isso aí para hoje, para amanhã no caso. Mas se ele ficar batendo aqui, pá, pum, aqui tá o caixote. Eu não vou considerar tudo isso aqui, entendeu? Daí amanhã, quando a gente tiver ao vivo lá no YouTube, vocês ficam pegando a vibe do negócio. 8R, posso permanecer com 8R aqui, tá? O gráfico de Renko, ele ainda é mais limpo, tá? Muito mais limpo.
É, agora é dezembro, né, gente? Vamos botar pro índice aqui e vamos ver o caixote do índice. Eu vou limpar tudo e vou fazer do zero, tá? E eu gosto de fazer isso aí. Opções de estudo, ver tudo. Vamos abrir o gráfico maior, que é o 40 range. Aqui é quase que certo que eu já tenho meu caixote definido. Olha só a rejeição que eu tenho aqui embaixo. Ó, eu tenho essa rejeição. Vamos, ferramenta. Amarelo, linha central. Eu gosto de colocar branco aqui. Preenchimento em amarelo. Tá aqui. Agora o meu topo lá em cima. Olha lá a rejeição que tem lá em cima. Caramba. Só que, cara, olha o tamanho do range. Como é que eu vou fazer de 1.100 e pouco? Não. Se eu pegar aqui e vir pro 40k, eu sei certinho já qual que é. Ó, topo e fundo. Entendeu? Por isso que eu uso o Kajin. Só pra isso mesmo, gente. Rompimento do pivô. Deu rompimento do pivô? Não tem, cara. Pegar a ferramenta primeiro. Ah, agora sim. O Léo ensinou esses dias aí. Deixar lá, reta. Ô, benção. Preenchimento. Tá aí o caixote. Podemos aqui ver, ó. Tá ele certinho. Certinho no aí. Tá aí o caixote para amanhã no índice. E agora eu volto pro 40N. Tá aí. Eu já sabia só de olho, tá? Mas eu fui pro Kaji, que é um gráfico mais limpo, ver as barras e o movimento do preço que essa linha detector de topo e fundo que faz, tá? Então tá aqui o caixote pro índice para amanhã. Aqui em cima a gente tem alguma rejeição? Com toda certeza. Se a gente baixar o tempo gráfico pro 35. Vamos ver. Olha só esse cara aqui. Só que está no meio do caminho. Teria que ser lá em cima. Então, eu não tenho um parâmetro. Poderia considerar esse cara aqui? Poderia. Ó, que dá quase o mesmo range que aquele lá. Ó. Lá de baixo, igualzinho lá de cima. Bateu na tampa, olha só. Aqui com aquele lá. Ó. Vou deixar assim, tá? Então, aí amanhã, claro, o preço vai abrir. Não sei onde vai abrir. Se abrir para cima, acaba com o nosso caixote. Claro. Se ele abre aqui para cima, daí a gente tem que considerar um novo pivô, né? E não sair querer operar logo de começo. Aqui, pá, fez o pivô. Ah, rompeu aqui, teve volume, comprador, fluxo. Momento, aí é compra, tá? Rompeu para baixo, mesmo cenário. Basicamente é isso. Se o índice ficar travadão aqui, ó, papum, papum, papum. Aí a gente já tem quase que um operacional em dias ruins, tá? Mas eu não oriento o cara a você vir, o preço vir aqui sem volume comprador, você faz a primeira venda, vendeu, deu gain, tá? Pode botar o alvo nesse caso, quando no caso, viu a gente não sabe onde é que vai abrir. Vai abrir aqui, aonde que vai abrir ela, né? O ajuste também, cadê? O ajuste, cadê? Tá por aí perdido, tá? Então tem que ver, se a view app abrir no meio e o ajuste estiver aqui, daí você vai ter um alvo até eles, tá? Mas se a VWAP abre aqui assim e o preço lá em cima, ele vai vir aqui na VWAP. Então, tu tem um alvo maior. Tá? Lembra que esses indicadores são sempre indicador para barreira ou escora para operação. Eu gosto muito deles para usar como escora. Por exemplo, o preço vai abrir no mesmo preço que fechou. A VWAP vai vir escorada aqui e aqui ele vai vir aqui, ó, vai fazer um pivô, vai romper com uma escora da VWAP com um padrãozinho aqui, cara. Ó, isso é coisa linda. Tem que ter volume e momentum mesmo assim. Isso aqui eu amo, cara, olha só. Pavio, 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 pavio. E daí tem bem aqui embaixo a gente tem a gente até tinha aqui, né, uma região de rejeição. Só que pavio, pavio, pavio. Rompeu, pá.
Na verdade, nem era ali, né? Daí era o nosso caixote de antes. A gente tinha marcado antes quando a gente fez a revisão logo no começo. E basicamente é isso aí. No índice e para dólar. Beleza? Alguma dúvida? Aqui a gente pode voltar pro 25R se quiser, tá? E amanhã a gente tá na live de novo. Certo, senhores? Alguma dúvida? Tem que liberar mais uma cacetada de aluno aqui. Certo, gente? Então tá bom.